Olá, seja bem-vindo ao meu curso de Teoria da Constituição. Eu sou o professor Matheus e essa é a segunda parte da minha aula sobre o poder constituinte. Na primeira parte dessa aula, eu falei sobre o conceito de poder constituinte, sobre as características do poder constituinte e sobre a natureza do poder constituinte. Nessa segunda parte, eu vou começar falando sobre as formas de exercício do poder constituinte. E nesse sentido, o que a gente tem é que o poder constituinte pode ser basicamente exercido de duas formas distintas, uma forma democrática e uma forma não democrática ou autoritária. E a forma democrática é aquela em que o poder constituinte é exercido pelo povo, de maneira direta ou indireta, mas especificamente de maneira livre, sem nenhum tipo de condicionamento na formação do novo texto constitucional. Então, obviamente, a forma democrática é aquela em que o cidadão, ou diretamente ele mesmo cria o texto constitucional em um sistema de democracia direta, vou falar sobre isso daqui 2 minutinhos nessa aula, ou ele elege um representante e o representante então cria a Constituição em seu nome, em nome do cidadão. Nessa forma de poder constituinte, então, parte-se da existência de uma sociedade aberta, é claro, na qual respeita-se os direitos e liberdades fundamentais e na qual estejam presentes mecanismos que permitam a livre expressão da vontade popular sem qualquer tipo de limitação. Então, o poder constituinte democrático, obviamente, vai ser aquele em que o cidadão pode se exprimir de maneira livre, em que não existem ali condicionamentos sobre o cidadão, ou seja, que ele não seja obrigado a pensar assim ou assado, grosso modo, e que o cidadão possa, então, participar direta ou indiretamente na formação do novo texto constitucional. E essa formação ela pode ocorrer de 3 maneiras distintas. A primeira delas é por meio da eleição de representantes em uma Assembleia Constituinte, e aí os seus representantes é que criam o texto constitucional, e essa característica é típica das democracias representativas. Por meio de uma Assembleia Popular, em que participem os cidadãos, ou seja, os próprios cidadãos vão lá e criam a Constituição, participam diretamente da criação do texto constitucional, que é a ideia, então, da democracia direta, ou ainda por parte da aprovação, por meio de aprovação por parte do povo, do texto constitucional elaborado por um órgão representativo. É o que se chama de uma democracia semidireta. Então, percebam, democracia representativa é o exercício do poder constituinte por parte do povo, quando o povo elege o representante e o representante cria a Constituição, ponto final. Está criado o texto constitucional. A democracia direta é a situação em que o próprio cidadão, como membro do povo, dirige-se a uma assembleia, a algum lugar, alguma forma, e ele cria o texto constitucional. E a democracia semidireta é aquela em que o cidadão elege o representante cria o texto constitucional, mas esse texto constitucional só entra em vigor depois que o cidadão aprova aquele texto constitucional, diferentemente da democracia representativa, porque na democracia representativa é o representante que cria o texto e uma vez promulgado, ponto. Não há mais o que fazer. Na democracia semidireta, o representante retorna o texto ao povo e aí compete ao povo, por meios distintos, aprovar aquele texto criado pelo seu representante. E a outra forma de criação, de exercício do poder constituinte, obviamente, é a maneira não democrática. É aquela situação em que o poder constituinte está nas mãos de uma pessoa ou está nas mãos de um grupo de pessoas, e geralmente esse grupo de pessoas ou essa pessoa vai criar então a Constituição do jeito que bem entender e vai outorgar a Constituição. Lembre-se aqui da diferença entre a Constituição outorgada e a Constituição promulgada, que eu falei também na aula passada. Então, nessa perspectiva, não existiria aí, óbvio, nenhum tipo de intervenção de representantes dos cidadãos. E, logicamente, que nessa situação existe uma forte restrição ou até mesmo a supressão dos direitos, das liberdades individuais,
do cidadão no momento de exercício do poder constituinte. Portanto, o poder constituinte pode ser exercido de maneira democrática ou de maneira não democrática. A gente passa agora para um outro ponto, que é a questão da revisão constitucional e a questão dos limites materiais de revisão. Então, lembre-se aqui daquilo que eu falei na primeira parte dessa aula. O poder de revisão constitucional é um poder constituído, portanto não é um poder constituinte, é um poder constituído, é um poder estabelecido pelo poder constituinte para alterar o texto constitucional. Quer dizer, o poder constituinte cria a Constituição e estabelece na própria Constituição critérios para a sua alteração. Essas alterações serão realizadas, então, não por um poder constituinte, mas por um poder já constituído, que é o poder de revisão constitucional. E aí espera-se, então, que essa revisão constitucional, ou nessa revisão, ocorra uma modificação parcial do texto constitucional. É óbvio, né? Ou seja, se for ser criada uma nova Constituição, estamos perante um poder constituinte, não um poder constituído, um poder de revisão constitucional. Nessa perspectiva, então, lembrar dessa distinção que eu acabei de fazer, poder constituinte e poder de revisão constitucional, e também lembrar daquilo que eu falei na aula anterior sobre a distinção entre uma lei rígida e uma Constituição rígida e uma Constituição flexível. E por que essa distinção é importante? Porque na Constituição rígida, o mecanismo de sua alteração é mais dificultoso, é mais trabalhoso, é mais complexo do que a Constituição flexível. Ou seja, a Constituição flexível, via de regra, é alterada por meio de um processo legislativo ordinário. Já a Constituição rígida, como é o caso da Constituição brasileira, o processo de alteração é um processo mais complexo que segue um processo legislativo diferenciado. Esse processo diferenciado de alteração ou de revisão constitucional pressupõe limites, ou seja, pressupõe limitações formais, limitações temporais e limitações materiais. Então vejam, limites formais dizem respeito à definição dos órgãos competentes para dar início ou para aprovar o processo de revisão constitucional. Basta olhar no caso brasileiro que na situação de alteração de uma emenda constitucional existe aquela questão de uma maioria qualificada em 2 turnos em ambas as casas, o que é um processo formalmente falando muito mais complicado do que a aprovação de uma lei ordinária. Então existem limites formais à alteração de uma Constituição rígida. Além disso, existem os limites temporais, quer dizer, eventualmente as próprias constituições vão estabelecer critérios de tempo, períodos de tempo, para que ocorram as revisões constitucionais, as alterações constitucionais. Então, exemplo em caso de Portugal, alterações na Constituição portuguesa só podem ser feitas passados 5 anos da última alteração. Então existe um limite temporal. Ou como foi o caso da Constituição brasileira. Estabeleceu-se lá em 1988 que 5 anos depois seria feita a primeira revisão constitucional, o que realmente ocorreu a partir de 1993. E existem ainda a questão dos limites materiais, que aí é um aspecto mais importante dessas limitações do poder de revisão constitucional. Por quê? Porque o limite material diz respeito ao conjunto de matérias que, por expressa determinação constitucional, não podem ser alteradas. E no caso do Brasil, é aquilo que se chama de cláusula pétrea, que está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. São os elementos que não podem ser alterados por revisão constitucional. Por isso mesmo, são entendidos como cláusulas pétreas. E aí, nesse sentido, ou nessa perspectiva dos limites materiais, como eu disse, eles são os limites mais importantes, porque eles trazem uma série de consequências no conteúdo da Constituição, ou seja, no conteúdo da norma constitucional. E aí eu trago aqui para você 4 teorias sobre a interpretação
desses limites materiais. Quer dizer, trazendo isso aqui, colocando aqui uma situação prática no caso brasileiro. Nós temos lá um direito à saúde estabelecido no artigo 6º, que é visto como um direito fundamental e, portanto, ele não pode ser alterado. Agora, ele não pode ser alterado em que sentido? Ele não pode ser alterado para ser reduzida a proteção ou para ser até mesmo suprimida, excluída a proteção do direito à saúde, ou ele também não pode ser alterado para sua ampliação. Então, qual é o entendimento ou qual é a interpretação desses limites materiais? E aí é que o professor Alexandrino traz 4 teses, que são teses existentes em Portugal, sobre a interpretação desses limites materiais. Como que a gente interpreta o que são os limites materiais ao poder de revisão constitucional. Então, a primeira tese é a tese da irrelevância jurídica. Significa dizer, como está aqui, que tudo o que está na Constituição pode ser alterado pelo poder de revisão constitucional. Por quê? Porque não haveria diferença jurídico-política entre o poder constituinte e o poder de revisão constitucional. Então existem autores que vão dizer isso. Olha, o poder de revisão constitucional foi criado pelo poder constituinte, portanto foi autorizado pelo poder constituinte a alterar qualquer coisa na Constituição. Então esses autores defendem essa perspectiva. Existe a segunda tese, que é a tese da relevância relativa. E o que significa isso? Significa dizer, então, que os limites materiais têm valor jurídico, são importantes, mas eles podem ser removidos, esses limites podem ser removidos, pela chamada dupla revisão constitucional. Que seria basicamente o quê? Faz-se uma primeira revisão constitucional, em que esses limites materiais são removidos, e depois se faz uma outra revisão constitucional em que o conteúdo daqueles limites materiais é alterado. Grosso modo, qual seria a ideia dessa tese da relevância relativa aplicada ao caso brasileiro? Existem as cláusulas pétreas no artigo 60, parágrafo 4º. Por esta tese, por esse pensamento, seria possível se fazer uma emenda constitucional, por exemplo, aqui só um exemplo hipotético para explicar isso para você. Se faria uma emenda constitucional removendo, excluindo o parágrafo 4º, que protege determinados elementos. Então, essa seria a primeira revisão constitucional. Em seguida, uma vez removido o parágrafo 4º, já não existiriam cláusulas pétreas, e aí aqueles conteúdos constitucionais presentes ali poderiam ser alterados por uma segunda emenda constitucional. Por isso que se chama de dupla revisão. Essa seria, então, a tese da relevância relativa dos limites materiais. Depois a gente passa para a tese da relevância limitada. Qual é o raciocínio? As normas de limites materiais estão no mesmo nível das demais normas constitucionais, sendo, portanto, passíveis de serem alteradas, como qualquer outra norma constitucional em sua forma, mas não no seu conteúdo. Então percebam que quem segue essa tese defende que é possível alterar a forma, mas não o conteúdo daquele limite material. Então, nesse sentido, e voltando àquele exemplo que eu dei do direito à saúde, por exemplo, a gente pode alterar, né, a palavra saúde por uma outra palavra qualquer. Imagine aí você um sinônimo, né, para o direito à saúde, seria o direito a X qualquer. Mas o conteúdo não pode ser alterado. Então essa é a tese da relevância limitada dos limites materiais de revisão constitucional. E a última tese é a tese da relevância absoluta. Né? E aí a própria expressão já diz tudo. Né? Ou seja, as normas de limites materiais apresentam-se em nível hierárquico superior em relação às demais normas, o que faz com que tais limites materiais devam ser considerados como proibições permanentes e absolutos ao poder de revisão constitucional. Em consequência, quaisquer alterações de tais dispositivos devem ser consideradas como inconstitucionais. Então, essas são as 4 teses existentes acerca da interpretação
dos limites materiais do poder de revisão constitucional. A primeira tese, a tese da irrelevância jurídica, pode-se alterar qualquer coisa, não há problema algum. A segunda tese, que é a tese da relevância relativa, que defende a dupla revisão constitucional, ou seja, primeiro removem-se os limites materiais e depois altera-se aquele conteúdo que era protegido por esses limites materiais. Depois tem a tese da relevância limitada, ou seja, pode-se alterar a forma, mas não o conteúdo, porque os limites materiais são hierarquicamente iguais a qualquer outra norma constitucional. E por fim, a tese da relevância absoluta, que diz que os limites materiais são normas hierarquicamente superiores às demais normas constitucionais, não podendo, portanto, serem alteradas, e qualquer alteração que nele se faça seria inconstitucional. Então, nessa aula, eu expliquei para você as formas de exercício do poder constituinte e falei sobre a questão da revisão constitucional, ou seja, do poder de revisão constitucional, e sobre os limites ao poder de revisão constitucional, limites formais, limites temporais e principalmente os limites materiais ao poder de revisão constitucional. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários a sua dúvida, que depois eu volto aqui e respondo para você. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal, para que você possa receber as notificações das próximas aulas do meu curso de Teoria da Constituição e também das próximas aulas em geral que eu vou disponibilizar aqui no meu canal no YouTube. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.